Olá, boa noite, pessoal. Bom, mais uma sexta-feira aqui com as lives, tá? É muito bom estar fazendo essas lives aqui para vocês. E esse vai ser nosso encontro marcado. Toda sexta-feira, às 10 horas da noite, eu e vocês estaremos aqui sempre com um convidado e um tema diverso para a gente conversar. Quem quiser também participar das lives, né, sendo entrevistado, batendo esse papo aqui comigo diretamente, pode mandar também uma mensagem para a gente conversar antes e ver um assunto bem bacana para a gente trazer para cá, tá bom? Esse vídeo vai ficar gravado, tá, no meu feed, e vocês podem também estar vendo no outro dia, revendo. Bom, hoje eu tenho uma convidada muito especial, tá? Deixa eu ver até se ela já tá por aqui. Ainda não, mas deixa eu ver, já tá por aqui. Eu tenho uma convidada muito especial, com um tema muito legal. E eu fiquei muito feliz por ela ter aceitado esse convite. E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre análise corporal. Bom, como começou, antes de trazer ela para cá, eu vou falar um pouquinho. Tudo começou quando Freud, vocês conhecem, tinha um discípulo que se destacava muito e ele começou a encaminhar os casos que eram mais difíceis, que não tinham muitos resultados, para Haidt, que é esse discípulo dele. E aí ele identificou esse Haidt, identificou que algumas pessoas, né, a maioria dos, quer dizer, todas as pessoas, os pacientes deles, tinham mais ou menos que tinham mais ou menos os mesmos comportamentos, tinham os mesmos traços físicos. Então ele fez essa análise e traçou 5 características, né, traços comportamentais. E quem vai falar sobre isso detalhadinho com a gente é a psicóloga Flávia, Flávia, olha, professora Karine Daniela, e ela vai trazer com muito carinho esse assunto para cá. E ela é psicóloga, master coach e também é especializada em análise comportamental e análise corporal. Vou te chamar aqui, Karine. Tá vindo, gente. Estou muito animada para essa live. Vamos lá. Karine, Olá, boa muito noite. obrigada. Boa noite. Muito obrigada por ter aceitado a Eu que fazer essa live agradeço. nesse horário. Não E tem problema. muito obrigada mesmo. Eu estava falando, eu dei um deslize aqui, falei da Flávia, que o Lucas estava conversando com a Flávia ainda há pouco, e a bebê demorando para dormir. Tem Ai, meu Deus, problema vou não. atrasar. Aí eu com eles na cabeça. Boa noite. Karine, boa noite. Karine, me conta essa maravilha que eu tive, pessoal, a oportunidade de conhecer e participar, né, de uma análise corporal com a Karine e me conta aqui pra gente. Gente, é ótimo, excelente, revelador. E eu trouxe aqui para vocês aproveitarem o máximo com a Karine para fazer perguntas. Podem também, quem assistir amanhã ou nos outros dias, que vai ficar disponível no feed, tá, Karine? Podem também fazer perguntas, a Karine vai ficar disponível também para responder, né? Karine, me conta, como é isso? Como é que o corpo de uma pessoa pode, pode falar para outra pessoa, para ela mesma, o comportamento dela, a mente dela? Me conta isso. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal. É uma honra estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga, sou coach, sou analista corporal e eu vivi na pele. Então, assim, enquanto psicóloga mesmo, depois que eu passei pelo processo, né, da análise corporal, que eu comecei a entender os meus porquês, que as coisas fluíram.
tá? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que que é isso, o que que é essa análise corporal, o que que ela pode fazer. A análise, ela constitui o quê? O seu corpo, o formato do seu corpo diz exatamente como é que funciona a sua mente. E isso se dá ao quê? Devido ao quê? Lá na sua infância, enquanto você estava no útero da sua mãe, até os seus 5, 6 anos de idade. Então, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu, você captou aquilo como uma verdade absoluta e está aí bem no formato do seu corpo. Então, isso já veio, né, por Freud, depois passou por Reich, e Reich veio depois para o Corpo Explica. Então, é aonde, quando a gente está no útero da nossa mãe, já começa o processo de mielinização da coluna vertebral. E aí, por cada fase que a gente vai passando por idade, a gente vai fazendo essa formação aí do corpo. Então, o primeiro caractere, então, gente, eu só quero deixar bem claro aqui, os nomes que eu vou falar hoje não é patologia da psicologia, tá? São apenas denominações, que aí foi dada por Reich e a gente continuou com essas denominações, tá bom? Então, fica bem claro aqui, são nome meio estranho, mas não preocupe com isso, não. É só o nome, não é o Cid, né? Isso. Então, aí é onde? O que que aconteceu? Então, quando a gente está lá no útero da mãe, a criança não sabe que existe uma mãe e um pai. Existe que ela está dentro de um local ali, o bebê, que está confortável ou não. E aí, por a criança não saber o que está acontecendo no meio externo, o que que a mãe está passando naquele momento, então, muitas vezes ela começa a sentir. Então, porque tudo é passado, né? A mãe, por exemplo, brigou com o pai, ou perdeu o emprego, aconteceu situações desconfortáveis que vai passar tudo isso para o útero, através da corrente sanguínea. E aí, quando passa pela corrente sanguínea, ou o útero vai dilatar, ou o útero vai contrair, e a criança vai entender o quê? Quanto mais eu mexo aqui dentro, mais desconfortável fica para mim, mais dolorido é para mim. E aí começa esse processo de mielinização. Então, está começando aqui na cabeça. Então, tudo aquilo que a criança está sentindo ali naquele momento, provavelmente se dá o primeiro caractere, que é o quê? O esquizoide. Aí, o esquizoide já são o quê? Aquelas pessoas magrinhas, né? Muitas vezes come, não engorda. Tem os ossos sobressaltados, que aparece muito a questão, né? O ombro aqui é mais pontudo, o cotovelo também é bem pontudo. Então, são pessoas bem magras. Muitas vezes tem o olho sobressaltado, né? A cabeça maior. Por quê? Quanto menos eu aparecer, mais confortável fica para mim. E aí, o que que acontece? Porque desse formato, alguém gosta de pegar aquelas crianças magrinhas, pequenininha, mirradinha? Parece que vai quebrar, não é? Então, muitas vezes eu tenho esse formato mais magro, como se eu fosse trincar a qualquer momento. Para quê? Para ninguém chegar perto. Então, o meu corpo tem que ser suficiente para quê? Para dar conta somente da minha mente. Então, eu fico aqui. São pessoas extremamente criativas, que vivem um mundo paralelo delas. Então, não tem nada de normal. Não é de comunicar, não é de demonstrar muitos sentimentos. Então, são mais aqui na criação. Gosta de jogar, ficar no seu mundo aqui entre quatro paredes. Então, são pessoas extremamente introvertidas, tá bom? Então, esse aí é o primeiro caractere, esquizoide. O segundo, aí já vem quando a criança nasce. Nasceu até mais ou menos 1 ano, aí já vem o caráter oral. O oral, a criança começa a entender o que? O bebê. O único contato, vínculo que ela tem é o quê? Ela com a mãe. Então, é aonde a amamentação. Então, ela começa a entender o quê? Que a única maneira dela comunicar com essa mãe é através do choro. Então, são crianças que muitas vezes choram, né? E o chorar, muitas vezes, a mãe não sabe o que que é, e aí vai dar peito, dar mamar, ou dá o peito, pega no colo, vai ver se tá com cocô. E muitas vezes aquele choro é só para falar assim, eu tô aqui, eu existo, né? Me pega, eu não quero nada, eu só quero o colo da minha mãe. Porque até então a criança só entende o quê?
que o único amor é a mãe e ele. E aí são pessoas mais gordinhas, mais cheinhas, o corpo mais redondinho, não é gordo também. Muitas vezes, né, tá mais gordo, tá na dor. Então, existe aí a dor e o recurso, tá? Isso aí depois, numa próxima live, a gente pode estar falando também sobre isso. E aí é onde esses gordinhos mais cheinhos, por que do corpo mais gordinho, mais cheinho? Para poder todo mundo, um neném mais gordinho, todo mundo quer abraçar, todo mundo quer pegar, né? Puxar a bochecha. Então, tudo tem um quê por trás disso, né? Então, são pessoas extremamente comunicativas. É tudo a base, assim, da sensação. Então, muitas vezes chora e nem sabe por que tá chorando, né? Conversa muito, tem a necessidade de estar expressando, a comunicação, de abrir a boca, de falar, gesticula muito. Então, tem essa necessidade do contato. Então, para quem é oral, nessa pandemia, está sofrendo muito, porque necessita de abraço, carinho, de pessoas, do aconchego da pessoa. E não tem como é que faz, né? Aí, muitas vezes, a gente vai comer. Por isso que, muitas vezes, né, quando está no isolamento, por que come demais? Não sai, não tem carinho, vamos alimentar essa criança que está na dor. Já o esquizoide já está mais confortável, né? Que está mais Nossa, isolado. Isso aqui essa pandemia tá excelente, tá bem confortável mesmo. Não poderia ter situação melhor do que essa. Oi, gente, boa noite, parabéns por estar aqui. Obrigada. E aí é onde, muitas vezes, aí a gente vai passar pro terceiro, que aí já é o psicopata, tá? A psicopatia já é na fase de entre 1 a 2 anos de idade, que aí é quando a criança começa a falar, a fazer bichinho, a fazer gracinhas. E aí nós pais fazemos o quê, né? Ah, fala pro titi ver, conta até 10 para fulano ver. E a criança começa a entender o quê? Para eu ser amado, para eu ser visto, eu preciso fazer alguma coisa. O meu pai ou minha mãe só vai me amar se eu fizer alguma coisa, se eu dar alguma coisa em troca. São pessoas que têm o perfil assim, a parte de cima, que o ombro, né, maior do que a parte de baixo, como se faz um formato de um triângulo em V. Então, você vê que a pessoa tem o tronco mais largo, aí você olha assim as pernas mais fininhas. O queixo aqui, a cabeça, né, forma um triângulo, mas o queixo, assim, tem o rosto dá uma ponta aqui embaixo. Uma afinadinha aqui assim. Isso. E aí são pessoas triangulares. Então, são pessoas que realmente têm a necessidade do reconhecimento. Então, eu faço, mas eu quero algo em troca. São excelentes líderes que vão ali e muitas vezes traz uma multidão com eles. São bem influenciadores, manipuladores da maneira de dizer, mas que conseguem, né, trazer uma multidão com eles. Tá? Então, eles são bem rápidos nas ideias, conseguem realmente assim, liderar pelo exemplo, de convencer com facilidade. Então, são pessoas rápidas ali no pensamento mesmo. Já pensa e já coloca em prática. Mas não executam, tá? Executar já não é com eles. Eles gostam de mandar, de colocar as outras pessoas para fazer por eles. Tá? E é na base da troca. Muitas vezes eles odeiam pedir alguma ajuda ou fazer alguma coisa, porque é como se eu tivesse em dívida com aquela pessoa. Tá? Mas muitas vezes, quando faz, fica esperando pelo menos um muito obrigado. E aí é a parte da recompensa mesmo. Então, colocar ele assim, trabalhar com metas, né? E para ter algum reconhecimento, é com o psicopata mesmo, ele tá feliz ali naquele mundo, tá? E aí a gente vem para o quarto caractere, que é o quê? É o masoquista. O masoquista, a criança já está na fase aí de 2, 3 anos e meio, que é a questão do desfraude. Então, pais aqui de plantão, que está aqui,
Para a gente tirar uma fralda de uma criança, ela precisa ter o controle dos esfínteres. E como é que nós, pais, vamos saber que a criança já tem esse controle? É quando ela realmente dá conta de caminhar com as próprias pernas, subir e descer escadas, sem apoiar em nada. Aí sim, tá ok para tirar a fralda. Se Na não, a parte criança... Oi? E até ajudando um pouquinho na parte física, né? Que a musculatura ela tá pronta, mas a gente também tem que perceber o lado emocional da criança se ela tá preparada para aquilo também, né? Uhum. Que a gente acha e vai lá e tira. Ah, já tá passando da hora. Fulano já É, fez assim, agora você já tá nessa idade, não tira. Então, eles e têm não- que estar preparados. eu escutei isso também. Aí, o masoquista é aquela pessoa mais socadinha, mais quadrada mesmo. Por que do socadinho? Por que dessa pessoa mais quadrada? É aonde, né, muitas vezes a criança, os pais tiram a fralda e aí ela não está preparada, ela não sabe que vai sair alguma coisa de dentro dela, um xixi ou um cocô. E aí nós pais falamos o quê? Nossa, mas por que você não chamou a mamãe? A mamãe te levava no banheiro, né? Que coisa feia. E aí muitas vezes a criança entende o quê? Como é que eu ia chamar se eu nem sabia que ia sair de mim? E É aí eu verdade. ainda tenho que dar explicação de uma coisa que nem saiu de mim. O que essa E o que eu criança vai fazer? O Hã? que eu fiz fede, é feio, olha só, né? Fui Então, chamada a atenção. tenho medo da humilhação, de ser humilhado. Principalmente quando tem outra criança do lado, o irmão mais velho. Mãe, né, vem aqui limpar fulano, tá fedendo demais. E aí é como se a criança trancasse, né, o bumbum. Aí, o trancar o bumbum, ela tranca o quê? O corpo dela. E aí é como se eu não posso deixar, eu tenho que segurar tudo para não sair nenhuma merda de dentro de mim. Então, são pessoas extremamente assim, fechadas. Não espere muitos sentimentos dessa pessoa. São excelentes ouvintes, né? Então, assim, você pode ir derramar a sua vida para essa pessoa que ela vai te escutar. Mas não espere amor sincero dessa pessoa na questão mesmo de abrir a boca e falar dos sentimentos. Para ela se abrir com alguém, ela tem que confiar demais, mas é muito mesmo. Por quê? Porque para ela posicionar, para ela falar alguma coisa, ela tem que ter certeza de que ela não está falando nenhuma merda. E aí é onde o masoquista são aquelas pessoas que têm o corpo mais fortinho para carregar, porque ele carrega muito peso das outras pessoas. É o principal traço que tem a maior dificuldade para falar não. E aí é onde eu preciso desse corpo mais socadinho, mais fortinho, mais pesado para dar conta. Por quê? Eu carrego muita merda aí de muitas pessoas. Principalmente quando ele tá na dor, tá? Então, esses são os masoquistas. E aí, agora a gente vai pro último, né? Pro último caractere, que é o quê? O rígido. O rígido são aquelas pessoas que já têm o corpo mais harmônico, né? Aquela pessoa bem, que você vê tudo bonito, tudo no lugar. Violão, né? E, Certinho. e aí, aonde vai na última fase, que é em torno aí dos 5, 6, 7 anos de idade, que a criança começa a descobrir a sua sexualidade, os órgãos genitais, e aí ela começa a entender que o meu pai tem a minha mãe, o meu avô tem a minha avó, meu tio tem minha tia, e eu tenho quem? E aí eu vou começar o quê? Se eu sou menina, eu vou querer triangular com o meu pai. Eu tenho que ser muito melhor do que minha mãe para o meu pai olhar para mim. Ou, se for menina, eu tenho que ser muito melhor do que meu pai para minha mãe olhar para mim. Porque o meu pai ou a minha mãe é a mulher e o homem da minha vida. Então, aí é onde vem a rigidez, que começa o que eu tenho que ser muito boa naquilo que eu faço. Eu tenho que ser muito perfeita em tudo que eu faço. Que inconscientemente esse perfeito é o quê? Porque ou a mãe foi muito boa, ou a mãe foi muito ruim. Aí a gente tem que entender isso no processo da análise corporal
para poder entender essa dinâmica aí. E aí é onde essas pessoas começam a se cobrar muito. Então, rígidos realmente vai lá e faz. Foda-se o mundo, eu não quero nem saber. Então, muitas vezes fala assim, nossa, você é muito fria, você não tem coração. Não é. É porque é a rigidez. Então, sentimento não cabe ali. Então, não pensa que eu vou chorar por qualquer coisa. Então, são pessoas realmente com traço muito frio. Mas essa sim tem pernas para fazer. Então, ela vai lá e paga o preço. Só que o que paralisa muitas vezes é a questão da opinião dos outros. O que os outros vão pensar se eu fizer isso? Se der errado, e aí, como é que vai ficar? E aí é onde muitas vezes... perfeita, né? E aí é onde eu não vou nem fazer, porque se tem o risco de dar errado, é o meu nome que está em jogo, então eu nem faço. Mas se tiver no recurso, ninguém segura. Ninguém segura, não tem pessoa, não tem sentimento, não tem nada. Vai lá e faz. Então, são pessoas que realmente constroem aí com maior facilidade um império. Por quê? Porque não tem nada que segura ali atrás. E aí você começa a entender essa dinâmica, né, do formato do corpo. Então, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu, tá aí no formato do seu corpo. Isso. E Karine, e a pessoa ela pode ter mais de uma característica dessa? Como é que é? É muito inflexível isso, você é assim, então seu corpo é assim, então você é assim. Ou não, eu posso ter uma mistura de características, eu posso ter mais de um perfil, ou eu vejo vários, para eu chegar à definição do que é a pessoa, é só ela ter um corpo mais magro ou não, é um conjunto de características. Como é que é essa análise e se é possível a pessoa ter mais de um perfil? Então, nós temos os 5. Só que tem pessoas que têm 2 a 3 que é mais pontual. E aí é onde avalia. Então, olhando o rosto aí é onde faz a análise. Então, a gente pontua o quê? O rosto, o olho, a boca, o tronco, quadril e pernas. Através dessa pontuação, a gente vai saber exatamente, né, qual que você tem mais acentuado, qual que é o menor grau. Mas sempre é de 2 a 3 traços que é mais ponderado aí, tá? Então, é através da análise que a gente vai entender essa dinâmica e você é capaz de ter todas as respostas para todas as perguntas que você não consegue ter. Ah, por que eu sou assim? Por que eu tenho essa dificuldade? Por que eu não dou certo nos meus relacionamentos? Por que eu só tenho dedo podre para homem? Por que eu ganho e perco tudo? Por que as coisas não dão certo para mim? Então, são perguntas que toda a resposta está aí no formato do seu corpo. Então, foi aonde eu comecei a olhar para mim, comecei a entender a minha dinâmica e, principalmente, aqui dentro da minha casa. Por quê? Porque eu comecei a entender, né, o que é importante, os meus filhos. Então, você saber, por exemplo, eu vou começar a falar um pouquinho daqui de casa. Então, eu sou muito oral e rígida. E eu tenho 3 traços, que é o oral, o rígido e masoquista. E aí é onde eu chorava, né? Muitas vezes, meu marido já não tinha muita paciência, meus irmãos também nunca tinham paciência. Então, assim, nossa, você chora para tudo, né? Você não consegue estabelecer um nível de conversa sem se emocionar, sem chorar, né? Então, tipo, engole o choro, né? E aí, no dia que eu comecei a entender que isso é natural meu, começou a doer menos, né? Do mesmo jeito que eu entendi. Cobrar menos pelos outros, né? Porque, querendo ou não, os outros têm uma carga, né? Para a gente ou repreender ou incentivar alguma coisa. E aí, a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento, de saber, não, peraí, eu funciono assim porque eu sou assim, né? E esse autoconhecimento é super importante para você se firmar como pessoa e aceitar suas características, né? Muito bom. E aí é aonde, para mim estar fazendo essa live, eu tive que vencer um dragão enorme. E foi através da análise corporal que eu comecei a entender, porque eu estava na dor. Então, eu era um bichinho do mato.
que chegava, parecia um esquizoide no corpo de oral. Porque quando Oi, eu aparecer, opa, tô confortável. Mas eu tinha meu uma apelido, dor. olha, minha família vai assistir essa live, tomara. E aí eu tenho certeza que eles vão lembrar. Meu apelido, Karine, era Bichinho do Mato. Porque eu sou, né? A esquizoide mesmo, né? E aí, respondendo aos meus amigos, por isso que eu não engordo, porque eu sou esquizoide, gente. Pode comer o tanto que for, que não engorda. Não engorda. E aí, aonde eu tava na dor, comecei a entender. E aí, assim, quando a gente tem clareza do que está impedindo a gente de ser, a gente de fazer e de ter as coisas. Aí você começa a ter clareza de tudo isso. E aí depois, ok, tô sabendo. O que que eu vou fazer? Aí é onde você tem que tomar decisões e fazer as suas escolhas. Porque até então você não tinha consciência de tudo isso, do que estava te travando. Então, aí eu precisei todos os dias vencer um dragão de cada vez, para poder todo o meu conhecimento, para chegar a muito mais pessoas, principalmente a usar as redes sociais. E eu não conseguia falar. Então, eu tinha uma sociedade onde eu desfiz a sociedade, por quê? Porque era só a minha sócia que falava, eu só ficava nos bastidores. E aí, quando terminava para vender os processos, as pessoas só queriam ela. E eu ainda ficava brava, ainda achava ruim, mas né? Ela que fazia tudo, Poxa, fiz tudo, né? ela fazia, o povo queria o quê? A credibilidade de quem? Era dela, não é? E aí eu falei, não, peraí. Aí quando eu desfiz realmente essa sociedade, falei, agora é eu e eu. E agora, o que eu vou fazer? Aí eu comecei a gravar vídeo, a fazer, e fui colocando a minha oral. Quando eu comecei a colocar a minha oral para trabalhar, que eu entendi, eu comecei até a emagrecer, o processo de emagrecimento. Porque essa película protetora aqui, eu não precisava mais dela. E aí é onde você, por trás até mesmo, né? De estar gordinha, de estar mais magrinha, muitas vezes tem uma dor aí também. E aí é Sim. você começar. Então, assim, o quanto de peso que a gente carrega nas costas, né? Eu principalmente falo por mim, que aí eu venho carregando muita merda de muita gente, perdão da palavra, que aí vem carregando aqui, que sobrecarrega, e aí eu preciso desse corpo mais fortinho, mais cheinho, para quê? Para poder dar conta do recado. Porque se eu sou que nem você, provavelmente eu estaria desmoronada. Joelhinho já teria dado pau há muito tempo. Então, muitas vezes eu preciso dessa proteção aqui, dessa camada a mais, para dar conta do recado. E aí, quando você começa a ter essas clarezas, fica mais fácil. E o legal é porque, assim, como você falou, né? Tem as características e tem essa característica e dá para saber quando a pessoa que você falou está na dor ou ela está no recurso, né? O que seria o recurso, pessoal? O recurso é quando, me corrija aí, tá, Karine? Recurso é quando você está no seu, é como se fosse aproveitando o seu melhor, suas melhores características, utilizando o seu potencial. Que é o que a gente vê muitos coaches falando, que é você fazer o que você nasceu, né, para ser. E aí, muitas das vezes, as características, a gente tem duas, três aí, né, principais. Se a gente tiver na dor, a gente não consegue ser o que ser o que nasceu para fazer o que nasceu para ser, né? A gente não consegue ser o nosso melhor, utilizar o nosso potencial, porque toda característica não existe o certo e o errado, né, Karine? Existe a característica. Só que se você viver na dor, você fica travado. E aí prejudica você. Mas quando você está no seu recurso, que é você ter primeiro o autoconhecimento, né, Karine, que é o principal, aí você faz essa escolha. Peraí, eu quero continuar na dor ou eu quero ir para o meu recurso? Eu quero usar o melhor que há de mim, né? E isso trabalha muito a aceitação, não trabalha não, Karine? Muito. A alta E aí, muito. Porque muitas vezes, primeiro, quando a começar assim, eu gosto da imagem que eu estou vendo refletida no espelho. E aí, se eu já não gostar, se eu só estou vendo o defeito,
Hoje, eu, Karine, já não vejo mais defeito, eu vejo superpoderes. Então, é você começar a olhar para o espelho e se permitir. Só que essa dor, muitas vezes, nós não temos consciência dela. Então, foi quando Verdade. eu tomei consciência lá, porque começou desde quando era para mim, por exemplo, para mim nascer. E aí, é como se eu não fosse aceito. Por quê? Minha mãe, vamos lá, só para vocês começarem a entender essa questão da dor, o quanto que é inconscientemente, o quanto nosso inconsciente ele sabota a gente nem tem noção disso. Então, quando foi para nascer, minha mãe queria parto normal, não queria cesárea. Ela tinha contração, mas não tinha dilatação. E aí, nesse processo, demorou demais para eu nascer. Eu tô querendo, aqui já tá ruim, a criança já tá querendo vir para o mundo. A minha mãe não quer. Então, é como na minha cabeça é o quê? Eu não tô sendo aceita aqui. Eu já preciso esconder. Entende? Que eu já comecei a não querer falar, a expor, porque para vir ao mundo, minha mãe já não queria. Só que eu não sabia que ela queria parto normal, nem nada. A criança não entende, só sente assim, aqui tá desconfortável, tá doendo, tá machucando, eu quero sair daqui e não estão deixando. E aí isso já começou nesse processo que eu já não podia existir. Já começou aí. Aí eu sempre chorava, aconteceram coisas, e meu pai sempre falava uma vez, né? O que aconteceu? Eu sofri um abuso, tá? Eu falo aqui, já foi uma coisa que foi um tabu para mim, hoje já não é. Eu estava numa festa, eu era dama de honra, um fotógrafo passou a mão em mim tudo, e quando eu entrei, que eu voltei chorando, meu pai simplesmente falou, eu queria contar o que tinha acontecido, e meu pai, sem saber, engole o choro. Larga de ser mimada. Engole o choro e vai tirar foto. E todo mundo tava, vai tirar foto, vai tirar foto. Eu não queria tirar foto, o homem, né, tava me abusando e não deixou. E aí, ali naquele dia, eu tinha os meus 6, 7 anos, o que aconteceu? Eu engoli o meu choro e a minha vida. E a minha vida. E eu só voltei agora, depois dos meus 38 anos. E aí é onde o meu inconsciente, desde lá, eu venho engolindo e engolindo o choro. Então, a minha dificuldade que eu tinha de me impor, de me posicionar, né? Então, as outras pessoas sempre eram melhores do que eu. Então, nunca que eu ia dar conta de fazer alguma coisa. Então, o meu inconsciente sempre me sabotava. Por quê? Porque eu sei do meu potencial, eu estudo, né? Eu entrego muito, mas eu sempre acabo duvidando. Então, os outros é sempre melhor, era, né? Os outros eram sempre melhor que eu. E aí é onde você começa a entender a sua dinâmica, como é que funciona a sua mente aqui, você muda a sua história. Quando você começa a entender desses caracteres, você muda a história do seu filho, você muda a história do seu marido, você muda a história da sua empresa, você muda tudo. Você muda tudo, porque você começa a entender que, opa, aquele ali, nesse lugar que ele está trabalhando, ele não está rendendo. Aonde ele está ali para ele, por exemplo, se Não, você não colocar a vai, hora entre 4 e não 4, vai vai ser cortado. adiantar, né? Não é que não vai adiantar. Não vou usar o melhor recurso daquele empregado numa determinada situação, porque ele vai ficar na dor, não vai ter o recurso, né? Super E aí pensa, você colocar as pessoas certas nos lugares no lugar. certos só pelo formato do corpo. Entende? Então, eu atendi um esquizoide, ele é esquizoide masoquista, pensa, né? A dificuldade para falar, para estar em contato com as pessoas. E ele O está na função esquizoide, ele já hoje tem de uma dificuldade, corretor, né? O de esquizoide já corretor de tem essa imóvel. dificuldade. Nossa, Então, e aí eu não entendi por que ele sofria tanto e tudo, né? O que, né? Eu gosto disso, eu gosto, mas ele é um gasto de energia para ser o que ele não é muito grande. Tá, pode, mas é muito mais dolorido o processo, né, da venda do que um corretor com perfil rígido e psicopata. Conversa que vai lá, né, e é bem assertivo. Então, aonde eu comecei a trabalhar com ele, né? Nisso aí ele começou a entender essa dinâmica e não se cobrar tanto.
Ah, por que que fulano vende 5 e eu só vendo 2? Que eu sei tudo e tudo. E aí é onde ele sempre ficava nos bastidores e na hora do fechamento ele fechou a parceria com uma outra pessoa. Porque aí ele fazia toda a parte por detrás, mas na hora assim, de fechar vinha outra. Então, aí aonde começou as vendas dele, né, a crescer, e ele continuou na mesma profissão, mas na hora de fechar ele não conseguia. E aí ele falava, ó, vai fulano assim, assim, que é meu parceiro e tal, e aí fechava. Então é onde você começa a entender. Do mesmo jeito, uma vez chegou para mim um rapaz que eu atendi, e ele falou assim, ó, eu sei que eu conheço, agora eu estou trabalhando, a loja é minha, eu conheço do produto demais, mas na hora que eu estou na frente do cliente, eu sofro. Eu não parece que eu começo a gaguejar, eu não dou conta, e eu preciso. E vai ficar salvo assim, gente. Vai, gente, vai ficar no meu feed, vai ficar salvo no IGTV. Ah, Karine, teve uma pergunta. Ai, agora, como é que é? Acho que era a pergunta da James, não tenho certeza. Que era como é o oral na dor? Quais são as características, os sintomas do oral na dor? O oral na dor é diferente para cada pessoa, mas assim, não conversa, chora. O oral, quando tá na dor, são as pessoas mais assim, depressivas mesmo. Então, pensa até na questão assim de suicídio. Então, reclama demais. Então, vai conversar, só sabe falar de tudo que tá dando errado. Então, são muito pessimistas, tudo sente demais, nada dá certo. Dá tudo certo para as outras pessoas, para mim não. Então é mais que reclama demais de tudo, nunca está satisfeito com nada. Então, é mais ou menos isso quando um oral mais ou menos tá na dor. Aí vai depender porque é um conjunto de características, né? Uhum. Então cada um tem um comportamento diferente. E aí é onde você vai começar a entender que a gente nem tem consciência. Então eu mesmo não tinha. Primeiro que eu tinha apagado da minha memória, né, o fatídico. E aí depois veio, eu entendi, lembrei de tudo. E aí eu comecei a entender a minha dinâmica. Gente, a Karine é excelente. Eu tive o prazer, né, Karine, de fazer uma sessão contigo, uma análise corporal contigo, e confesso que passei uma semana ali caindo fichas ainda depois, conversando contigo, ainda caindo mais fichas aqui. E é libertador mesmo. É um trabalho excelente, gente. Podem confiar. Realmente, você vai entender muita coisa da sua vida, muita coisa do seu comportamento. E o melhor, além dessa autoconhecimento, que a gente às vezes ou não se conhece, a gente sabe que quem sou eu, né? Às vezes a gente, eu pelo menos ficava muito vagando em, mas quem que é a Regiane, né? E tem pessoas que acham também, não, eu sou isso. E na verdade ela não tem nem ideia do que ela é, na verdade, né? Que ela acha que tem um perfil e quando vai ver é outro. Tanto que antes de começar a análise contigo, eu já achei, já fui com um simuladinho aqui, né? Opa! Você isso. E na verdade mudou tudo, né? E realmente, pessoal, é algo que liberta, a gente. Trabalha muito o autoconhecimento e principalmente as relações, porque você acaba estudando um pouquinho mais, lendo mais sobre as outras características, porque você passa a se entender e você vê que você precisa também entender as outras pessoas que estão ao seu redor. Como o esquizoide, por exemplo, convive com o oral, né? Que um fala, né? Que é mais atenção, que é a mais sensibilidade de uma pessoa, e o esquizoide não, ele quer estar no quarto dele, quer estar, né, isolado, quer estar pensando nas coisas dessa pessoa, né? E que tá tudo certo, tá tudo tranquilo. Então, um fica exigindo muito, e a partir do momento que isso é entendido, um passa a ajudar mais o outro, a entender o outro, a cooperar e a chegar no equilíbrio. Então é muito importante, gente, é muito bom. É autoconhecimento grande.
acredito que, nossa, isso em empresa deve ser maravilhoso, porque pelo formato ali a pessoa já entende se aquela pessoa está na dor, qual o recurso, como é que eu faço para tirar ela da dor, com coisas simples, né? Em determinadas situações, nem coloca aquela pessoa, coloca uma outra, porque daquele funcionário eu vou ter o melhor dele, o recurso dele, em determinado local, em determinado projeto, né? E aí se cria uma equipe multidisciplinar que não tem concorrência, tem cooperação, né? Na verdade. E aí você vai saber quem que vai ser o estrategista, quem que vai ser o executor, quem que vai ficar no planejamento. Então, olhando o formato do corpo da pessoa. E aí você pode mudar mesmo, não é só, né, é em tudo. Então você olha e fala assim, por exemplo, com vendas. Opa, esse meu cliente aqui, eu tenho que chegar nele desse jeito. Nesse aqui, se eu chegar assim, não vai funcionar. Então aqui eu tenho que ir para essa outra via, né, que eu vou ter mais sucesso. E aí foi aonde, enquanto mãe, eu comecei a entender. Por exemplo, o meu mais velho, ele é muito esquizoide oral da falta. E aí eu consegui hoje estabelecer uma conexão com ele. Por quê? Porque ele era tipo assim, mãe, pelo amor de Deus, não vamos chegar atrasado. Porque se eu chegar atrasado, eu vou ter que dar oi para todo mundo. Eu odeio dar oi para todo mundo. Eu não quero, então vamos ser os primeiros. Era uma dor para ele que eu não entendi. Eu falei, nossa, Luiz Felipe, você é um bicho do mato, né? Antigamente. Hoje, eu entendo que para ele dar oi é muito difícil. De chegar numa festa, tá todo mundo lá e ele tem que, oi, boa noite, boa tarde, bom dia. Não é natural dele. E aí é você respeitar. Então, muitas vezes meu irmão fala assim, o Luiz Felipe é esquisito, você tem que levar ele no psiquiatra, porque ele é calado, porque ele é isso. Meu irmão já é um psicopata rígido e alto, né? A pontuação alta, os 2 caracteres. Então, ele já é rápido, preciso, e já vai mais ou menos na mesma vibe do meu do meio. O meu do meio é um psicopata, assim, daqueles, né? Então, converse, chegue, vai, vamos, não tem tempo ruim, tudo. O oposto do irmão. E aí, a minha filha já é oral. Então, já é mais fácil com eu e ela. E aí, muitas vezes, quando eu ouvia deles, você ama mais a Ana Júlia, você gosta mais da Ana Júlia, mas é que eu sei que se eu abraçar o Luiz Felipe, ele não vai gostar. O Arthur também não. Já a Ana Júlia, né, eu posso abraçar, beijar, falar que amo, que é natural dela. Só que aí eles não... como eu sei, eu já não faço, mas antigamente eles ficavam com ciúmes. E aí eu comecei a entender principalmente com o meu marido, porque eu sou oral, ele é masoquista. Masoquista odeia toque físico. Sentimento também não é com ele. E aí, como é que eu faço? Nossa. Né? Que horas que esse homem me ama? Não me ama. Né? E aí é onde eu comecei a entender. E aí hoje, se eu tô carente, eu vou falar, amor, tô precisando de você. Dá um carinho, dá um beijo, né? Me abraça, vamos dormir de conchinha. Porque se eu começo a abraçar, já sai. E aí a mulher vai falar o quê, né? Me abraça hoje que amanhã eu te deixo livre, né? Então, é abrir a boca e pedir, e falar, e expor. E não tem nada de errado nisso. E aí você começa a entender essa dinâmica. Então, o lindo é isso, né? Você começar a entender as suas dores e começar a respeitar o outro. Você saber até onde você pode ir. E aí, em determinadas situações, você saber, nossa, isso aí é perfil dele, então eu não vou nem estressar. Então, até que eu posso recuar, porque não vai adiantar eu bater de frente com um psicopata, porque ele sempre vai ter o risco, principalmente, ele sempre vai ter razão. Então, se eu sei que ele é assim, para que eu vou sofrer? Para que eu vou me condoer, não é? Tô aqui rindo do meu marido, escutando isso, vai falar, sempre tem razão. Abrindo aqui um pouquinho. O meu foram 3, não foi, Karine? Foi o esquizóide, o psicótico e o rígido, não foi? Foi. Psicopata e o rígido. 3 lindos. E ainda escorpiana. Aí fala assim, nossa, não tem sentimento, né? É. Tem, né?
Nossa, Regiane, você não tem coração. Já Você não escutei isso. tem coração. Mas tem, né? Aí é onde muitas vezes, quando eu começo a entender essa dinâmica e eu sei que é importante para outra pessoa, por que que eu não vou fazer? Né? Então, por exemplo, aí o meu marido masoca já é planejar, está organizado, oral extremamente desorganizada. Então, se eu sei que é importante para ele, também não dá todo dia, né? Mas eu vou ter que fazer. Por quê? Porque é importante para ele. Não assim, tipo, chegar, passar um pano na casa que para ele é importante, para mim já não é. Passa uma vez sim, outra não, tá passando de bom, mas é importante para ele? Então eu vou passar o pano todo dia. Peraí, fala mais alto. Nessa parte bem aqui, elas aproveitando para fazer DR. Então, é onde eu tenho que entender do outro, né? Entender os meus também. Às vezes eu preciso abrir mão. E não tem nada de errado. Uma coisa que me deu muita clareza nessa questão, quando eu passei a me posicionar, é que aí o fardo aqui ficou menor, porque eu aprendi a dizer não, eu aprendi a falar, né? E muitas vezes, quando eu me calo, o que que acontece? Eu estou sendo condizente para que aquela pessoa faça de novo, de novo, de novo. Ah, não, a Karine pode. Ah, não, a Karine faz. A Karine é tão boazinha, a Karine é tão útil para mim. E aí, muitas vezes, eu fazia nem podia, né? E aí, eu só estou reforçando que um comportamento daquela pessoa. Se eu disse sim uma vez, a segunda, a terceira, tá tudo certo para a Karine. A Karine nunca reclamou. Então, eu vou pedir para quem? Eu vou pedir para a Karine, né? E aí, eu não vou falando, eu não vou falando, eu não vou falando, vai pesando e a pessoa nem sabe que eu estou carregando esse fardo nas minhas costas. E aí é onde eu preciso sim dizer não, eu preciso sim me posicionar e falar. Só que isso a gente aprende lá na infância, que muitas vezes a gente ganha aqui esse presente, né? Que não tem nada a ver, que a criança é honesta, né? Fala, nossa, gostei. Não, não é assim. Larga de ser sem educação, menino. Né? Fala, obrigado. Né? Dela aqueles bliscão, fala, obrigado, nossa, adorei. E aí é onde não tem nem coragem. E provavelmente no outro ano a pessoa, nossa, ela gostou, vou dar aquilo de novo. E aí, oi, Schneider, bem-vinda, minha prima. Aí é onde só vai reforçando aquele comportamento. A gente não dá. Aí eu falo, costumo falar, eu e também o corpo explica, a gente fala que é egoísmo da nossa parte. Porque a gente tá guardando pra gente, não deixa nem a outra pessoa saber o que que eu gosto, o que que me faz bem, o que que não faz bem. E aí é aonde eu começo a ser egoísta. Agora, a partir do momento que eu falo, olha, eu ganhei, tá, mas você não importa, não, se eu trocar, porque amarelo não é minha cor. Então, assim, eu queria trocar por uma coisa que eu vou usar. É diferente. A pessoa, no dia do aniversário, não vai te dar mais um presente amarelo. Por quê? Porque ela sabe. Agora, se eu não falo, a probabilidade de vir outra coisa amarela é muito grande. E aí eu não dou a oportunidade para outra pessoa realmente me Te satisfazer. agradar melhor também. Verdade. Você mostrou um outro lado, né? A gente percebe as coisas de um outro lado. Karine, você falou aqui como é que é o oral na dor. E aí perguntaram, já é a segunda vez que pergunto aqui, como é que é o oral no recurso, no seu, né, no seu lado mais, não é positivo, né, no seu melhor lado, onde ela pode aproveitar o melhor das suas características. Como é que é o comportamento? São pessoas extremamente comunicativas. São pessoas que realmente você pode contar com ela. Então, é a questão mesmo assim da comunicação, de falar, de expressar. Então, é aquela pessoa assim, mãezona, né? Que o oral quer todo mundo ali debaixo da asa dela ali. Então, gosta de pessoas, gosta de realmente de falar. Então, se dá muito bem nessas áreas de vendas, vamos trazer para essa parte, né, profissional. Então, vendas, onde tem tudo que tem contato com pessoas, recepcionistas, atendente, call center,
Então, é conversar. Tudo que é para conversar, para falar, é com o oral. Então, para sentir mesmo, Fazer é, palestra. palestra, excelentes comunicadores, palestrantes, professor, né, advogado, para fazer questão de defesas, tudo isso, assim. Política, isso mesmo, Sinai. Política, então, é excelente. Excelente. Para da questão mesmo de política aí. Então, assim, Muito. aí é quando está no recurso. Karine, ó, o pessoal já se identificando aqui. Karine, a gente acha que tem os 40 minutos. Eu tenho muito receio de passar dos 40 e a live, a gente perder essa live super importante. Eu acho que a gente podia ter outras. O que você acha? O que vocês acham, pessoal? Vamos fazer de novo, Karine? Vamos, tem Uma muita outra coisa para live. ser explorada aí nesse universo. Gente, muito, porque a gente falou de características, as 5 características. Mas isso ainda tem combinação, porque ninguém é 100% uma característica. Então, você é uma combinação de várias. E aí tem muito assunto, ótimo. Tem muito assunto aí para a gente explorar, né, Karine? A gente viu um pouquinho também de algumas características quando está na dor e outras quando está no recurso, que é super importante esse processo de autoconhecimento. Isso, pessoal, não é me identifiquei aqui, estou assim. É preciso realmente um trabalho profissional aí da Karine para fazer toda uma avaliação, né? Porque tem traços, você olha a cabeça, o tronco, as pernas, né? E a partir dali vai mostrar qual é o combo, né, da personalidade de traços, vai remeter de onde veio isso, né? Qual é a causa, o que você passou, o que aconteceu, de memórias que você nem vai lembrar, mas durante o processo de autoconhecimento você vai resgatar, é como mágica, aparece, gente, coisas que você havia esquecido, aparece. E aí traça, né, todo esse processo de autoconhecimento, e aí ela meio, você mostra mais ou menos qual o caminho que pode ser seguido para usar o recurso, né? Sair da dor e ir para o recurso. É um trabalho muito bonito, gente, muito lindo. Não é à toa que eu fiquei encantada e estou trazendo para vocês, porque acho que a gente tem que compartilhar esse Instagram, Karine, eu estou fazendo para compartilhar justamente isso, conhecimento que é bom para mim, ou para outras pessoas, pode ser para outras, né? E a ideia é mesmo compartilhar. Sempre eu trago aqui todas sexta às 10 da noite alguém para fazer entrevista, um profissional para entrevistar e falar de algum tema, abordar. Esse mês de agosto tem boas entrevistas super interessantes, tá? Participa também, viu, Karine? E acho que a gente podia falar, fazer mais lives com a gente, porque é muito assunto para a gente explorar. Vamos fazer sim. E quem quiser me acompanha, é Karine Daniela com 2 L's, underline, tá? Lá tem conteúdos, eu faço muitos stories, né? No meu feed também tem muita coisa. Na minha bio, você pode se cadastrar lá para você fazer a análise só superficialmente assim, do rosto, tem a possibilidade. Então, você clica lá no link da minha bio, quero fazer a minha, né, análise, esse seria só do rosto mesmo. Então, assim, tem muita coisa. Então, é Karine Daniela com 2 L's, underline. Então, tem muita coisa lá. E se você quiser, compartilha também. Eu costumo falar que o que é bom a gente compartilha. Isso, justamente. E aproveitem, gente, Karine é oral, então vai falar todo o conteúdo para vocês. Ela vai ter o prazer de falar, né? Todo o conhecimento passar para vocês. Karine, muito obrigada. Só tenho a agradecer, tá? A gente vai fazer outras lives, pessoal. Todos que tiveram aqui, todo o nosso carinho, muito obrigado. Vou deixar o contato da Karine, o link do Instagram da Karine para vocês no comentário das lives, tá? Vou fazer um texto, vou colocar o caminho da Karine para vocês irem lá, seguir. Realmente ela faz muito stories, sempre trazendo conteúdo super importante
para a gente, né? Para a gente. E, Karine, eu acho que fazer um fechamento aqui para o pessoal. A partir do momento que a gente tem um autoconhecimento, que a gente busca isso e a gente permite nos conhecer de verdade, é nesse momento que a gente abre a porta para entender o outro. Porque a gente só consegue entender o outro, aceitar o outro, ou respeitar o outro, porque muitas vezes a gente não precisa aceitar, mas a gente precisa respeitar. E a gente só consegue isso a partir do momento que a gente se conhece, não é isso, Karine? Com certeza. E a Eu gente olhar para mim para entender o outro. E isso, gente, é muito importante. Eu acho que nessa fase aí de pandemia, pós-pandemia, eu acho que é um momento que a gente tem que estar bem atento a isso, né? Até porque tem muito oral enclausurado, né? E tem muito esquizoide que está na sua cabaninha, está muito na zona de conforto, precisa sair. Então é um momento que a gente vai precisar muito do outro, muito de compreender o outro e de respeitar, né? E trazer, ajudar a pessoa a sair da dor e ir para o recurso. Quanto mais a gente souber, melhor para o mundo. E a Karine está aqui, veio aí para o mundo, né? Está fazendo, a gente percebe quando a pessoa faz o que ela realmente veio para fazer, né? Veio para mostrar, veio para ajudar, né? Várias pessoas a se conhecerem e ajudar a gente a tornar o melhor da gente e ajudar os outros a ser o melhor deles também. Karine, muito obrigada por essa live aqui contigo. Muito obrigada mesmo. Agradeço a cada um que participou aí às 10 horas da noite e também a todas as pessoas que vão assistir essa live nos outros dias. Peço para vocês, o rígido, não, psicótico, né? Psicótico falando, né? Peço para vocês, como reconhecimento, não brincando, peço para vocês comentarem, né? Podem colocar suas dúvidas, a Karine vai olhar lá e responder. E também marcar outras pessoas, tanto no meu Instagram, nessa live que vai ficar salvo, como também no da Karine, que tem muito conteúdo lá, gente, interessante. Então, marque, identificou você, identificou uma outra pessoa, marca. Você, identifiquei que sou esquizoide, vou marcar minha mãe, para ela saber que eu sou assim, que tá tudo bem. Tá tudo certo, eu tô errada. Tá tudo certo. Não tem problema eu não estar frequentando as festas, né, das famílias. Tá tudo bem, eu amo vocês, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigada. Até mais, Karine. A gente vai agendar uma próxima live. Com certeza tem muita coisa ainda para conversar, viu? Temos sim. Tchau, obrigada pessoal. pela oportunidade. Boa noite, pessoal. E qualquer coisa é só me chamar lá no meu Instagram. Tem o meu WhatsApp. Então tá tudo lá, tá bom? Obrigada. E que Nada, eu a gente agradeço. faça outras aí. Vamos, tá confirmado já. Tchau, Karine. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, Boa noite. gente. Boa noite. Boa Bom noite. final de semana.